Vamos abrir a santa e bendita palavra de Deus. Em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos ler no capítulo 3, vamos ler do verso de número 9 até o verso de número 18. Ouçamos com atenção, interesse, amor. A bendita palavra de Deus. Serão este e outros textos que vamos ler. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. O que nós pedimos é que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória somente. Amém. Bem, nós começamos aqui uma série de mensagens tratando de expor uma realidade triste da igreja hoje, moderna, que é uma igreja que na grande maioria ainda não nasceu de novo. E a razão é que não lhes foi pregado o verdadeiro evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ouvimos e recebemos um evangelho light, sintético, bem rapidinho, e principalmente com relação ao pecado, é assim, você é pecador, e você deve reconhecer que é um pecador. Então, você faça uma oração dizendo, eu reconheço que sou um pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, perdoa a multidão dos meus pecados. Pronto, você fez essa oração, aí convida Jesus para entrar no seu coração. Este é o evangelho que foi pregado, e muita gente, então, nunca de fato foi confrontado com a triste realidade do pecado na sua vida. Por exemplo, eu quando lia esse texto aqui, eu imediatamente transferia para outro. Eu disse, é outra pessoa, não pode ser comigo. Jamais. Todos se extraviaram, mas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, eu faço o bem, sim. Garganta, sepulcro aberto. Língua urde engano, veneno de víbora nos lábios. Não, espera aí, também assim é demais. A boca cheia de maldição, de amargura, pés velozes para derramar sangue. Não, eu nunca matei ninguém. Não é comigo não. São eles lá, o pessoal do mundo. Seus caminhos é a destruição e miséria. Os assassinos, pessoal aí que rouba, assalta,
deve ser o pessoal lá da prisão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, esse não é para mim esse verso. Até que Deus me mostrou, não. É exatamente você. Aqui está a radiografia autêntica da nossa alma, de todos. Ninguém escapa. É você sim, sou eu sim, que tenho garganta como sepulcro aberto. Veneno de víbora tem nos meus lábios e no seu. Boca cheia de maldição, de amargura. Pés velozes para derramar sangue. Sim, Senhor. Se não é Deus que, por sua graça, segura, circunstâncias vão fazer você revelar quem realmente você é. Quem é que nunca sentiu assim? Tem vontade de esganar aquele infeliz. A gente pensa assim. É isso que você é. Não pense diferente. Uma coisa é você pensar, sou pecador. Outra coisa é você pensar, o quanto sou pecador. Bem, eu sou pecador, mas tem gente pior do que eu. Né? Nunca matei, nunca estuprei, nunca fiz essas coisas tão horrorosas que a gente vê no jornal, por aí. Tem gente pior do que eu. Mas isto é uma forma errada de pensar. Não bíblica. A Bíblia está mostrando quem você realmente é. A Bíblia diz, todos nós somos como o imundo. E as nossas obras de justiça como trapos da imundície. E eu vou dizer uma coisa para você. O propósito de Deus é lhe mostrar isso. Por isso o Espírito Santo tem esta missão de convencer do pecado. E se ele não fizer isso, você jamais vai ver realmente quem você é e a miséria que está dentro do seu coração. Você não vai ver, se não for por obra do Espírito Santo. E é pela exposição, pregação da palavra de Deus, que o Espírito Santo, usando as Escrituras, vai abrir os seus olhos e fazer você ver, enxergar toda esta miséria, podridão que existe dentro de você. Por exemplo, o que é que você entende de pecado original? Nem se fala nisso, parece que é coisa de católico. Que isso? Pecado original é o que ensina a Bíblia, é o pecado de Adão, que todos herdamos. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Nós já nascemos com este pecado original, com este pecado de Adão. Você lembra do texto do Salmo 51, em que o salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe, não é? Mas tem gente que não acredita não, que acha que as crianças são anjinhos. Anjinhos. O J.C. Riley, a gente chama assim, viveu no século passado, foi um grande pregador, e ele conta que foi visitar uma mãe da igreja que tinha tido neném, e ele foi visitar o neném, está lá. E então ela, pastor, que bom, venha, eu vou lhe mostrar o meu anjinho, meu filhinho.
Aí ele foi, estava lá, aquela criancinha rosadinha. Aí ele olhou assim e disse, já conheci o seu monstrinho. Aí ela disse, o que é isso? Pastor, o que é isso? Ela já nasceu com pecado, a estutícia já está no coraçãozinho da criança. Já está contaminada com o pecado. Sabe quando começa? Veja aí, Salmo 58, versículo 3. Veja o que é que a palavra de Deus diz. Quando é que começa? Quando o pecado é imputado. Está aqui, Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Desde quando? Desde sua concepção. É aí que Deus imputa pecado. Pecado de Adão. O pecado já vem por geração natural. Nós recebemos esta maldição. Já nascemos e vamos inclinando. Se não é, a criação, a disciplina, a bênção de uma criança nascer numa família da aliança e ser disciplinada e conduzida através dos ensinamentos da palavra de Deus, é muito triste o resultado. Mas é assim. E o que é esse pecado original? Ele é descrito na Bíblia? É sim. Abra em Marcos, no capítulo de número 7, Marcos, Evangelho de Marcos. Veja o que o Senhor Jesus fala do que é esse pecado original. Marcos, vou começar no verso 20. Marcos 7, capítulo 7, verso 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Por quê? De dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus está dizendo que isso já está, não é que você vai fazer isso, não. Já está no seu coração. Você não é pecador pelo que você vai fazer. Você é pecador pelo que você é. Você nasceu nessa condição e já embutido, esses pecados estão todos aqui. Veja que Jesus não diz assim, porque de dentro do coração de alguns homens, não, ele não diz isso, não tem essa palavra alguns, de dentro do coração dos homens, esse é um termo genérico, que todos estamos inclusos, as crianças, todos nós, filhos de Adão, ninguém escapa, você, desde o seu nascimento, já foi contaminado e dentro do seu coração já tem isso aqui, que Jesus está dizendo. Maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Tudo está aí e já contaminou completamente você, da cabeça aos pés, de dentro para fora, todas as faculdades da sua alma. Ninguém escapa. Então, falando de hipócrita para hipócritas, essa é a miséria que subjaz no nosso coração. É assim que você é assim que todos somos aos olhos de Deus. Você pode não enxergar isso no outro ou em você mesmo, mas
a palavra de Deus está aqui demonstrando que todos temos dentro de nós esses pecados latentes. Então, você nunca matou ninguém, mas é homicida diante de Deus. Porque você tem toda a disposição para matar. E de várias formas, né? A Bíblia diz que quem não ama seu irmão é assassino. A Bíblia diz. Então está cheio de assassino. Todos nós somos assassinos. Ninguém escapa, não. Então, essa é a primeira coisa que eu estou mostrando aqui, pela palavra de Deus, e que o Espírito Santo abra os seus olhos e lhe convença. Então, não fique contando nos dedos quais os seus pecados para confessar. Você está dos pés à cabeça, dominado pelo pecado. Aliás, essa é a descrição lá de Isaías, no capítulo 1. Veja o que diz Isaías, capítulo 1. Né? O povo estava lá, todo achando que estava com a bola cheia, louvando e tal. Aí, Deus diz assim, no verso 4 em diante: ai desta nação, ele está falando ao povo dele, à igreja, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, é Isaías 1, 4. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram os santos de Israel, voltaram para trás, porque a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Agora veja a descrição: toda a cabeça está doente, todo o corpo enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Essa descrição, é isso que você é isso que eu sou, e é assim que Deus nos vê. Filhos de Adão, raça maldita, contaminada com o pecado. E todas essas desgraças estão aí dentro do seu coração e do meu. Ninguém escapa, ninguém, nem as crianças. Mas não é só isso. Você não é pecador só porque você pertence a essa raça maldita e herdou esses pecados e está contaminado por eles. Você, todos os dias, peca e transgride a lei de Deus. É por isso que é preciso pregar a lei. Jesus, quando evangelizava, pregava a lei. E disse para o moço rico, que era certamente fariseu, e achava que estava tudo bem com ele. Jesus disse: sabes os mandamentos? Ah, sei. Desde a minha mocidade. Ainda disse alguns, parará, parará, parará. Aí o Senhor, falta-te uma coisa. E quando ele diz, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, ele está mostrando que pelo menos ele está condenado pelos 6 mandamentos, porque a lei era dividida em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos formavam uma tábua. E os outros 6 mandamentos formavam outra tábua, que é o primeira tábua é o nosso dever para com Deus. A segunda tábua é o dever para com os homens. Ele estava condenado. Falta uma coisa. Você está perdido. Falta. Você está em falta. Você está condenado pela lei. Então, eu quero aqui trazer rapidamente um resumo dos 10 mandamentos para mostrar como você está em falta diante da lei de Deus. A lei de Deus é o caráter, é o que Deus exige, é a perfeição da lei que é necessária, que Deus requer.
E então, diante da lei, ninguém fica em pé. Ninguém. Ninguém no mundo, só um que obedeceu perfeitamente a lei em toda a sua vida, foi Cristo. Cristo Jesus. O resto, ninguém escapou. O apóstolo Paulo, que era fariseu, de fariseus, hebreu de hebreus, e que era irrepreensível, ele diz assim, irrepreensível com relação à lei. Aí ele conta o testemunho dele no capítulo 7 de Romanos, que quando ele foi confrontado com o 10º mandamento, não cobiçarás, ele diz, morri, a lei me matou. Quer dizer, ela me pegou, eu realmente estou condenado. Tiago diz que quem transgride um mandamento já é culpado de todos. Então é fácil. Não terás outros deuses diante de mim. E diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a força. Meus irmãos, quem é que faz isso? Nós falhamos, não é? Você diz, eu não tenho outro Deus diante de mim, eu só tenho Deus, Deus da Bíblia, Deus de Israel, Deus dos meus pais. Sim, eu sei, você tem vontade que seja assim, mas você é um idólatra. De várias formas, você tem outros deuses. O eu, coisas que você estima demais e passa a amar e devotar todo seu esforço para com aquilo. Dinheiro, por exemplo, a palavra de Deus diz que a avareza é idolatria. É idólatra, um avarento. Então, tem gente que tem outros deuses. Na verdade, todos nós, de alguma forma ou de outra, temos outros deuses no coração. E nós nem percebemos. Estamos devotando tanto. Não farás para ti imagem de escultura. Seu segundo mandamento, ele tem relação com o primeiro. É a forma de adorar a Deus. Não pode ser carnal, de forma carnal a adoração. Nem visível. As únicas duas coisas visíveis no culto são os sacramentos, batismo e Santa Ceia. O resto não é, nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Não temos não podemos ter nenhuma forma carnal de adorar a Deus. Ela tem que ser espiritual, essencialmente. E de forma correta, conforme Deus tem ordenado na sua palavra. Mas nós pecamos de várias formas na nossa forma de adorar a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Meus irmãos, olha, é uma tristeza. É o que nós vemos hoje na boca dos crentes. Meu Deus, juro por Deus, pelo amor de Deus. Essas coisas estão toda hora na nossa boca. Nós não podemos, o nome santo de Deus, não podemos tomar em vão. Qualquer coisinha que acontece, meu Deus, não pode. Mas não é só dizer o nome de Deus. É não tratar com reverência e seriedade as coisas que dizem respeito a Deus, que são feitas em nome de Deus. Por exemplo, o culto. Tem gente que falta, troca o culto por novela ou por qualquer outra coisa, por programa de televisão, ou porque está... Troca.
Quer dizer, você está tomando o nome do Senhor em vão. O culto está sendo feito em nome do Senhor e você negligenciou o culto por outra coisa. Pior ainda é quando vem e dorme, conversa, sai toda hora para tomar água, volta. Quer dizer, não tem reverência ao nome do Senhor que está... É em nome do Senhor que está sendo proclamado o culto. Votos que são feitos em nome do Senhor, que não são cumpridos. Casamento, você faz juramentos e votos santos diante de Deus, tendo Deus por testemunha, e depois, não deu certo. Há muitas coisas que nós fazemos e pecamos contra o terceiro mandamento, que é não tomar o santo nome do Senhor Deus em vão. Piadas com a Bíblia, com o nome de Deus, com Cristo. Isso é o terceiro mandamento. Está pecando. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do Senhor. Esse talvez seja o pecado da nossa geração. As igrejas têm um entendimento totalmente carnal, humano e não bíblico do dia do Senhor. É o dia que Deus santificou. Tanto pelo descanso de Deus na criação, como pelo descanso de Cristo na nova criação. Aí cabe um estudo para mostrar por que nós guardamos, não o sétimo dia da velha dispensação, mas o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. Dominus Dei, que deu domingo. Mas é o dia de descanso do Senhor, que Ele ensinou, deixou para nós, na nova dispensação. E o dia mudou, mas não a forma do que Deus exige, de que esse dia seja dia do Senhor e não nosso, de descanso e de todas as nossas obrigações referentes a Deus e ao próximo. Mas as pessoas vêm, vou de manhã, no culto, à tarde vai para qualquer lugar, hoje alguns vão para assistir jogo no estádio de futebol, assiste televisão, tal, vão para vários lugares, restaurantes e tudo. Então, e era um dia que não é nosso. Os antigos faziam certo, preparavam a comida antes. Domingo só esquentar. Veio da escola do culto, escola dominical, e chegava em casa, esquentava para comer. Pronto, depois descansar, se preparar para vir à noite. Esse dia não é nosso, não tem que trabalhar, fazer nada, a não ser obras de misericórdia ou serviços essenciais, né? Médicos, enfermeiros têm que dar plantão, motoristas de ônibus, aqueles que nós já sabemos que não tem como faltar, porque é o que faz funcionar, inclusive, a igreja. Mas tem havido uma negligência para com este quarto mandamento, que continua, não ficou lá no Velho Testamento, não. E agora, Deus exige isso. Então, a igreja tem pecado e negligenciado o quarto mandamento. O quinto, honra teu pai e tua mãe.
que tem a ver com o cuidado que precisamos ter com os nossos pais, e não é fácil quando eles ficam bem velhinhos. É uma luta entre os filhos, porque ele não pode ficar sozinho, tem que ter um filho, tem que ter alguém, uma cuidadora, então cada um tem que ajudar financeiramente, não pode largar, joga no asilo. Não. Quem dera tivéssemos o lar de Betânia, não tem mais. Então, são os filhos, tem que cuidar. 5º mandamento, honra, até o fim. Dá trabalho? Dá. Mas você deu trabalho quando era pequeno, e não foi pouco. Então, cuidar dos velhos, seus pais e mães, até. Eu sei que não é fácil. Nós estamos com nossa mamãe, 97 anos. Mas cabeça boa, está aí. Anda com dor, dificuldade, e tem que ficar na casa de um filho. Aí a gente tem revezado. Na outra semana eu vou buscá-la. Estava na casa do meu irmão. Agora vai passar um tempo aqui conosco, aqui em Salvador. 97 anos. E dá trabalho. É difícil. Mas tem que cuidar. Mas tem também as autoridades. Porque o 5º mandamento Jesus ensinou que a lei ela é abrangente. Então tem as autoridades instituídas, nós vamos respeitar, orar por elas, orar pelo rei. Nós temos que ter respeito às autoridades, patrões, pessoas que Deus colocou sobre nós, sem falar das autoridades eclesiásticas, os presbíteros, os diáconos. Deus os elegeu e os investiu de autoridade, em nome de Deus, em nome de Jesus, sobre a igreja. Mas hoje não tem mais respeito, dá dedo na cara assim, ó. Não pode, não. É autoridade, é 5º mandamento. Tem que honrar. 6º mandamento, não matarás. Esse aí todo mundo pensa, esse aí eu nunca matei. Estou bem, eu já disse que não é assim. Você certamente já infringiu esse mandamento. Quem não ama seu irmão é assassino. Está escrito lá. O apóstolo João fala isso. Mas tem mais. Por exemplo, se você dirige o seu carro como um louco, não observa sinais de limites de velocidade, você gosta, principalmente os jovens, de correr, você está infringindo o 6º mandamento. Está colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. 6º mandamento. Você cuida da sua saúde? Aí eu já falo mais para os homens que não gostam de médico, nem de fazer check-up, nem nada, né? Eu também estou incluso nisso aí, viu? Não gosto de andar. Tenho que andar, eu sou diabético, eu tenho que andar. Gracinha já morreu de falar que eu tenho que andar. E eu não ando. Sou sedentário. E pior é comer coisa que eu não posso comer, porque sou diabético. Olha, nunca gostei de bolo, de doce. Fiquei diabético, ai, que vontade de comer bolo. Principalmente aquele negócio, aquela cobertura branca que chamamos lá de glacê, lá em São Paulo, não sei aqui se é. Aí eu ficava botando o dedo assim, e pegando o glacê, Gracinha, você não pode, você sabe que não pode. Aí ela disse que quando tiver aniversário, tiver o bolo, que ela vai abrir nos mandamentos e deixar a Bíblia aberta perto do bolo, para eu não pegar. Mas ela tem razão. Não pode, não matarás.
Você pensa que é só enfiar a faca na barriga do outro? Não. Você tem pecado contra o sexto mandamento. Não está se cuidando, não está fazendo o que precisava fazer com relação à sua saúde, tomar os remédios, ir ao médico, fazer, cuidar. Sexto mandamento. Sem falar de cuidar dos outros, de ter preocupação com os outros, com o bem-estar dos outros. E cuidar da vida dos outros. É preciso cuidar da saúde. Pessoas que trabalham com você, como é que você tem feito como patrão? Explorado? Tem os horários estabelecidos pela lei por causa da saúde. É preciso observar essas coisas. Sexto mandamento. Sétimo. Não, e esse é que não escapa mesmo ninguém, porque não adulterarás. Você pensa que é só se deitar com uma mulher, ou prostituta, ou uma outra mulher casada. Isso é claro, isso é adulterar. Mas há outras formas de pecar contra isso. Namoros escandalosos de jovens, da mocidade. Como é o seu namoro? Porque você pode estar fornicando. Você está se apropriando do corpo de alguém que ainda não lhe pertence. Quando você casar, o corpo da sua esposa será seu. O corpo do marido é da mulher, o corpo da mulher diz a Bíblia. Mas antes não. Então é defraudar o outro, quando você namora dessa forma. Mas não só isso. O que é que você assiste? O que é que você vê? Pornografia. Quer dizer, é um clique. Hoje é assim. E nós temos que tomar cuidado, porque podemos pecar por pensamentos nessa área, com os olhos. Nós temos que orar a Deus para que o Senhor nos ajude a purificar os nossos olhos. Jó disse, eu fiz uma aliança com meus olhos, não posso colocar sobre uma donzela, sobre um jovem, no sentido de cobiçar, não posso. Então, nós pecamos por pensamentos, vista, olhos, contra o sétimo mandamento. Engraçado que os nossos puritanos, no Catecismo Maior, você vai encontrar. Eles colocaram no sétimo mandamento também glutonaria. Glutonaria está entre os pecados proibidos no sétimo mandamento do nosso Catecismo Maior. Por quê? Luxúria, geralmente isso está conectado e tem a ver com o apetite da carne. Então tem muita gente pecando nisso também. Oitavo mandamento, não furtarás. Pensa que é só assaltar o banco. Não é. Como você lida com suas finanças? É muito fácil você se encalacrar e ficar devendo. E fica assim. Eu sei de crentes que dizem assim, estou devendo, não nego, mas vou esperar passar 5 anos, que aí, como é que faz? 5 anos você fica livre, né? Prescreve. 5 anos prescreve. Isso é pecado. Isso é pecado. É roubo, é o 8º mandamento. Você tem que negociar, dar um jeito. E pagar, não pode. Então, negócios escusos, esperteza, burlar o fisco, enganar,
Não pode. Está chegando aí o imposto de renda, você não pode. E não dá o dízimo. É tão claro, roubará o homem a Deus? Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Meus irmãos, como é possível um crente ficar tranquilo na sua mente, na sua consciência, diante de Deus, roubando a Deus? Não, eu tive dificuldades, então não pude dar e tal. Quando eu melhorar, eu vou dar. Não, ele disse, fazei prova de mim. Está faltando fé. Não, o dízimo não tem a ver com conta de lápis no meio das despesas. Água, luz, telefone, dízimo. Não. Dízimo não é seu. O dízimo será santo ao Senhor, diz a Bíblia, a palavra de Deus. E deve ser a primícia. Sabe o que é primícia? É o primeiro que dá. É a primeira coisa que você vai dar. É o dízimo, são as primícias. E santo, não toque nele, é de Deus. Devolva, entregue. É só o que ele ordenou. Você diz, é só do Velho Testamento. Não, não. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, se você quiser, você pode ler depois, porque não é o assunto agora. Tem uma ordem do Senhor Jesus, dizendo, assim como os sacerdotes levitas comiam das coisas que eram deixadas no altar, o que era deixado no altar? O dízimo deles. Assim como os sacerdotes faziam assim, se sustentavam do dízimo que era dado, assim também ordena o Senhor, quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Está assim, está escrito. Assim também, esse assim também é Cristo dizendo, o mesmo método do Antigo Testamento, que é dízimo, eu agora ordeno para a igreja, a fim de que a obra seja sustentada. Foi Cristo que ordenou. E lembre-se, Abraão deu o dízimo dos despojos a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Cristo. Pré-encarnação de Cristo, é Cristo. Não se iluda com outras coisas aí, rei de Salém, era o rei lá de não sei onde. É Cristo. Não tem nem princípio, nem fim, genealogia alguma. É Cristo. Hebreus confirma que é Cristo. Como Abraão deu o dízimo a Melquisedeque a Cristo, você tem que entregar o dízimo a Cristo. E o resto é o 8º mandamento. Roubou. Então está pecando. 9º mandamento é falso testemunho, é mentira. Mentira, meus irmãos. E tem gente que não sente que está mentindo. Parece que já faz parte do seu métier, da sua vida, e fala, calúnia, mente, e acha que não tem problema. Isto é pecado. A palavra de Deus é tão clara, não mintais, agora mudou. É mentira branca, ou mentira não sei o quê, e alguns até procuram teologicamente justificar sua mentira. Raabe mentiu escondendo os espias. Então tem mentira bíblica. Tem mentira. O que é isso? Raabe errou. Havia outra forma. Deus iria dar outra forma. Não tem justificativo para mentira. Mentira é do diabo. Então não tem. Você e eu pecamos muitas vezes. Não só mentindo mesmo, descaradamente, como às vezes aumentando uma coisa que a gente está contando, aumenta. Não é verdade, a gente aumentou aquilo que está contando. Então, pecou. É mentira, você pecou contra o 8º
contra o 9º mandamento. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Esse é um mandamento que fala contra o descontentamento. Quando você não é contente com aquilo que Deus lhe deu. É claro que o Senhor quer que nós trabalhemos e possamos ganhar mais e ter coisas que a gente gostaria de ter. Não é errado isso. Tal. Mas a pessoa ficar murmurando, reclamando, descontente e olhando para o outro que ganhou isso, que comprou aquilo. Ah, por que eu não? Então, isso é cobiçar. E é descontentamento. É pecar contra o 10º mandamento. E assim, somos mais pecadores do que você pensa. Aquele negócio de dizer, eu sou pecador, mas tem gente pior do que eu, não cola não. Você é o pior. Aliás, quando o Espírito Santo nos convence de pecado, é assim que nós nos sentimos, como o pior. Não foi isso que Paulo disse? Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo, que veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não é porque ele perseguiu a igreja, não. É todo crente que tem que se sentir assim. Eu sou o pior. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então, veja, arrependimento tem a ver com convicção profunda de pecados. E a nossa geração não sabe o que é isso. Nós aprendemos que basta dizer, perdoa multidão dos meus pecados, os meus pecados. Nós não pensamos de que a coisa é mais séria, que de fato nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, e que herdamos de Adão, e que todos os dias transgredimos a lei. Hoje você transgrediu a lei. Hoje você pecou. E você sabe que nosso símbolo de fé diz que o pecado no dia do Senhor é mais odioso do que nos outros dias. Então, esta é a nossa triste realidade. E eu vou dizer, não haverá um apreço pela cruz, pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela salvação, sem que você não sinta a miséria do seu pecado. Não se sinta no fundo do poço, perdido, enlaçado nas suas próprias transgressões e nos seus pecados. Com uma convicção de que de fato está condenado e merece juízo. 10 infernos é pouco. E sabe, isso é preciso que o Espírito Santo faça para acabar com nossa soberba. E não só isso, a nossa prepotência. Nós brincamos com Deus. Nós não é como, sabe aquelas pessoas que não têm noção e que vem o fogo e mexe com o fogo? É criança ou então um débil mental que faz isso? Não tem noção do perigo? Essa é a nossa geração. Não tem noção do perigo de se apresentar diante de Deus. De um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus que não terá por inocente o culpado, que se ira todos os dias por causa do pecador e do pecado. Ah, não, está escrito lá, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não vai nessa não, que isso não é bíblico. Se você abrir no Salmo, o Salmo de número 5, veja
o que diz o Salmo de número 5. É uma pena que nossas traduções, elas fogem de uma palavra mais dura e elas fazem uso de eufemismo para melhorar, para não assustar as pessoas. Não devia. Por exemplo, Salmo 5 diz assim no verso 5: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aí está aqui: aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Não é aborreces, não, é odeias. No original está odeias. Talvez você tenha alguma versão que vai dizer assim, que é odeias. Odeias a todos os que praticam a iniquidade. Então não está certo dizer Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele odeia o pecador que pratica a iniquidade. E é irado, está irado. Então, nós estamos brincando com Deus. A gente vai, faz o culto e tal, e canta louvores, e não percebe que nós estamos correndo um risco lascado. Veja o que diz Hebreus 12. Hebreus 12 diz assim: verso 18 começa assim: não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, à escuridão, trevas e tempestades, ao clangor de trombeta, ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois não suportavam o que lhes era ordenado, até animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Agora vai piorar. Agora ele vai falar da situação nossa. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade de Deus, do Deus vivo, Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados dos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que fala o próprio Abel. Tende cuidado! Cuidado! Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, lá no tempo de Moisés, né? Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permanecem. Por isso, presta atenção, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável a Ele, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Está vendo? Por isso tínhamos que ter mais temor ao nos apresentarmos diante de Deus para o culto. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, porque nós somos pecadores e Ele é santo. Quem não lembra daquilo que aconteceu com Isaías? Um profeta, um santo homem de Deus, estava no templo e houve a manifestação de Cristo de uma forma extraordinária, sentado no alto e sublime trono, os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E foi nesta situação que o profeta começou a gritar. Ele começou a gritar e disse: ai de mim, eu tenho que morrer, ai de mim.
porque os meus olhos viram o Santo, o Senhor dos exércitos. Quer dizer, Deus é santo. E porque Ele é santo, Ele é justo. Ele tem que ser justo, senão Ele não é santo. Mas Ele é santo, então Ele tem que ser justo. Se Ele é justo, Ele tem que me matar. Porque eu sou pecador, homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Então você está aqui, não precisa ter aquela visão. A Bíblia está aberta, Cristo está sendo exposto. E isso basta. Era para você cair, clamando, ai de mim, com profundo arrependimento. Porque é um homem, uma mulher de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A iniquidade que está ao nosso redor, basta ligar a televisão e você vê a miséria. E nós vemos, aí o profeta diz, quem vos requereu só pisardes os meus atos. Por isso, meus irmãos, alguma coisa está errada. Eu disse, mas ninguém morre, está tudo bom aí, entra e sai, vai embora, feliz. Você que pensa que ninguém morre. Está assim de gente já mortinha da Silva, dentro da igreja. Por isso que eu tenho insistido, desde que Deus me trouxe para cá. Essa é a segunda mensagem que eu faço aqui para mexer com você. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Se Cristo de fato habita em vós, se não é que já estáis reprovados. Não podemos continuar assim. Não podemos. Ver essas coisas acontecendo e achar que tudo é normal. Não. A igreja não é uma festa. Não é um clube social. Não é um circo para você vir assistir um show. Deus está aqui para ser adorado. Santo, justo juiz. Temos que chegar com temor e tremor. Suplicando por sua misericórdia. Para mim, a oração mais importante da igreja hoje é: Senhor, dá-me verdadeiro arrependimento. Me convence do pecado. Me joga ao chão, com boca no pó. Tem misericórdia, Senhor. Quebranta meu coração. Converte-me e serei convertido. Deus tenha compaixão. Nós vamos continuar. Tem mais coisa que precisamos tratar. Sobre o que é arrependimento verdadeiro. Vamos curvar a nossa fronte. Ó Senhor, tem misericórdia. É a única palavra que nós podemos aqui pronunciar. Misericórdia. Que significa carregar miseráveis no coração. Carrega-nos no teu coração. Senhor, não queremos ficar iludidos. Não podemos ficar iludidos, nós precisamos enxergar a triste realidade espiritual do nosso coração diante de Ti. O tempo está passando, logo estaremos diante do Senhor. E que tristeza receber uma surpresa
Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos louvores, em Teu nome pregamos, em Teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios. E ouvir aquela palavra triste, Senhor, terrível: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Então, continua a falar conosco. Queremos ser confrontados com esse evangelho da graça. Ajuda-nos, ó Deus. Converte-nos e seremos convertidos. Essa é a nossa oração. Tem compaixão. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, nosso Pai, comunhão, as consolações e a ação poderosa do Espírito convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, sejam derramados profusa e abundantemente sobre vós e convosco permaneça hoje e para sempre. Amém.